Diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram junto com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E eles dividiram suas roupas, lançando sortes. O povo ficou olhando e os governantes até zombaram dele. Eles disseram: Ele salvou outros, que salve a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, o escolhido. Os soldados também se aproximaram e zombaram dele. Ofereceram-lhe vinagre e disseram: Se você é o rei dos judeus, salve-se. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançou insultos contra ele: Você não é o Cristo? Salve-se e salve a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Disse ele. Já que está sobre a mesma sentença, estamos sendo punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossas ações merecem. Mas este homem não fez nada de errado. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando você olha para essas várias cenas, né, todas as vezes que você está com a palavra de Deus, elas são tantas, já que eu já disse que a biografia, como biógrafos, a gente acha os evangelistas muito estranhos, né, porque eles dedicam metade de tudo a uma semana e o resto todo para contar a vida toda de Jesus. Não é assim que biógrafos contam uma vida, não é? Mas é que essa última semana e esses últimos instantes são tão fundamentais, e então a gente precisa desses vários elementos para entendermos cada vez mais plenamente o que significa a morte de Jesus. Quando achamos que compreendemos tudo, é só porque não estamos olhando adequadamente. E esse é um relato muito famoso, não é? A história dos 2 criminosos, que às vezes chamamos nas traduções de ladrões, mas 2 criminosos ao lado de Jesus, e a conversa que eles 3 tiveram. E Lucas nos apresenta isso. Ele relata a conversa e as coisas que disseram um ao outro para nos ajudar a entender por que Jesus morreu. Todas as coisas no Novo Testamento apontam para nos ajudar a entender o que Jesus morreu, e todas as coisas do Velho Testamento também. Às vezes eu faço uns vídeos pegando uns filmes, umas coisas, e algumas pessoas perguntam: por que você pega uma história? Porque é assim que nossas mentes melhor funcionam para guardar verdades, com doutrina e história. Quando você pega a doutrina e junta com história, aquilo cola na mente. É por isso que Jesus contava parábolas, e é por isso que a Bíblia podia ser um livro só de doutrinas, não é? Só de ensino doutrinário. Mas não é assim. Mais da metade da Bíblia é de histórias. É a história de Davi, a história de Noé, a história de Abraão, história, porque as histórias são essa cola para nós enxergarmos melhor. Então a gente podia ter só o livro de Romanos falando sobre a cruz, mas nós temos aqui a história, não é? Os fatos, e quando a gente isso se fixa em nós, toda a doutrina da cruz vai se fixando. Então Lucas relata essa conversa, o que eles disseram, para nos ajudar a entender por que Jesus morreu. Você pode aprender isso nos livros doutrinários, como Romanos, como Efésios, e também aqui, onde tem a história e não a doutrina. E como a gente sempre diz, não basta apenas acreditar que ele morreu, ou mesmo como o mundo quase todo acredita, que ele morreu, quando você tem uma crença mais um pouco maior, que ele morreu por nós de maneira geral. Qualquer crença na palavra de Deus ou sobre Cristo, que é de uma maneira geral, não nos muda, não nos transforma. É preciso entender por que ele morreu, e nesse momento
que as mudanças acontecem na nossa vida. Cada dia, quando a gente mergulha nisso e conhece verdadeiramente, não como algo geral, isso é assim que nós somos mudados. É assim que o coração que muito perdoado, muito ama. Então nós temos 3 homens moribundos, 3 homens morrendo. É raro você ver 3 pessoas que estão morrendo conversando. Talvez seja uma das únicas vezes que você vê 3 pessoas morrendo, moribundos e conversando. E a gente quer analisar cada um desses 3 homens moribundos e o que eles dizem nessa conversa tão incrível. E ao ouvi-los, nós vamos aprender com cada um deles. Todos ali, eles 3 conversaram, eles 3 falaram, e cada uma deles nos ensina algo fundamental. Se nós escutarmos o primeiro homem moribundo que fala, nós aprendemos sobre o erro mais fácil de se cometer. Você pode ficar às vezes chocado quando está vendo, mas é só porque você não está prestando atenção que esse é o erro mais fácil de se cometer, é o erro que mais se comete no mundo e na igreja. E o segundo homem moribundo, a admissão mais difícil que um ser humano possa fazer. Todos os problemas doutrinários estão enraizados no que esse homem disse, porque o que ele disse e a admissão que ele faz é a coisa mais difícil para o ser humano, mais difícil para o homem no mundo e infelizmente mais difícil para pessoas na igreja visível, a coisa mais difícil do mundo. Então o primeiro nos mostra a coisa mais fácil de cometer no mundo e na igreja visível. Já o segundo nos mostra a admissão mais difícil para o coração humano fazer, de verdade. E o terceiro homem moribundo, os 3 estão morrendo, nós aprendemos sobre o maior presente do mundo. Então há muito aqui. O erro mais fácil do mundo, que é repetido até por aqueles que criticariam quando estão vendo ele sendo cometido, a admissão mais difícil para o coração humano e o maior presente que jamais esse mundo vai ouvir falar. Então cada um dos homens moribundos nos ensina algo importante nessa cena. Então o primeiro que fala, e é o erro mais fácil de se cometer, o primeiro homem moribundo é o primeiro criminoso na história. Ele diz, como acabamos de ouvir no versículo 39, então você é o Cristo, ou seja, o Messias. Todos ali sabiam o que significava a expectativa do Messias, Você não é o Cristo? Se você é o Messias, Cristo e Messias é a mesma palavra, é o escolhido. Então, o ungido, salve-se e salve a nós. Se você é o Messias de Deus, salve você mesmo e salve a nós. Ele claramente não entende quem Jesus é. Ele não compreende o significado da morte de Jesus. E você pensa, que ignorante. O mundo não compreende, mas as pessoas na igreja visível compreendem. Será? Eu quero mostrar a vocês como é fácil reproduzir a vida inteira o que ele acredita, tanto no mundo quanto na igreja visível. Não acho que devemos de forma alguma culpar esse homem como se ele estivesse fazendo algo estranho, raro. Não acho que devemos vilipendiá-lo. Precisamos ver como é fácil fazer o que ele faz por causa dos mesmos fatores que ele está fazendo. Como o mundo inteiro faz isso e como cristãos incontáveis fazem exatamente a mesma coisa, porque é o erro mais fácil do mundo. Em certo sentido, ele perde Jesus. Ele é arrastado pelas concepções que ele tem e ele perde Jesus completamente. É a coisa mais fácil do mundo perder Jesus, no mundo e na igreja. Esses mesmos fatores estão aqui agora, estão atuando sobre nós.
atuando sobre quem está ouvindo pela internet e atuando no mundo inteiro. Os mesmos fatores. Esse é o erro mais fácil de se cometer, o erro mais fácil do nosso coração cometer: perder Jesus por duas razões. A primeira razão pela qual ele perde Jesus é a multidão. E a segunda é o critério do seu coração. Multidão e critério do coração. Então, primeiro a multidão, ele diz: você não é o Cristo? A gente sabe que os evangelistas vão acrescentando a essa história uma coisa ou outra, como por exemplo, no início os dois estavam debochando. Aqui no texto que eu li não, mas você vai vendo esses detalhes. O texto diz que ele zombou de Cristo. Bem, por quê? Porque estava todo mundo zombando. Veja, no versículo 35, os governantes do povo zombavam de Cristo. Isso significa que as pessoas religiosas zombavam dele. Depois, no versículo 36, são as pessoas seculares que estão zombando. Agora não são os religiosos que acreditam em Deus, agora são os romanos que zombam dele. É óbvio que por razões diferentes das que zombavam os religiosos, já que os romanos não estavam esperando nenhum Messias, não é? Então os primeiros dizem: esse não pode ser o escolhido, esse não pode ser o ungido, esse não pode ser o Messias. E quando o chamam de escolhido, estão citando Isaías 42:1, não é? Que é a designação do Messias. O que estão dizendo é o seguinte: se ele fosse o escolhido, nós não seríamos capazes de matá-lo. Se ele fosse o escolhido de Deus, ninguém ia ser capaz de fazer esse mal que nós estamos fazendo a ele. Seria impossível. Os romanos têm um padrão completamente diferente, razões pelas quais eles zombam. Eles têm um padrão que é da liderança secular. Eles dizem no versículo 37, rei, este é um rei, pregado na cruz, não pode ser um rei. Um rei poderoso não é pregado numa cruz. O que é intrigante é que esses grupos não concordariam em nada. Os judeus religiosos e os romanos discordavam de tudo. Eles tinham uma visão aparentemente completamente diferente, e eles não concordavam em nada. Mas nisso eles concordam. É como as doutrinas da graça, a ideia de que o homem não é livre, é escravo. Você vê um monte de pessoas que se dizem cristãos, acreditam nisso, não acreditam nas doutrinas da graça, e o mundo também. Eles podem discordar do mundo em tudo, nisso eles estão juntos, na mesma defesa da liberdade humana, que no fundo um homem pode fazer alguma coisa na sua salvação. Então perceba quem são essas pessoas. Você tem os fariseus que acreditam na Bíblia e os romanos que não acreditam na Bíblia, pagãos, brutais, de linguagem chula. Não são o mesmo grupo de pessoas. Aparentemente eles não só, como eu disse, são totalmente diferentes, como eles discordam de todas as outras coisas. São pessoas que nem sequer conversariam. Um judeu nem se sentaria para comer com um gentio. São pessoas que não estariam juntas, não viam nada da mesma forma. A cosmovisão do judeu era uma e a do romano outra completamente diferente. Eles finalmente concordam com algo. Apesar de discordarem em tudo entre si, uma coisa eles concordam: a cruz não faz sentido. Qualquer um que esteja morrendo na cruz não pode nem ser um Messias, nem ser o rei. Isso eles concordam. Isso não é só que eles concordam, há um acordo completo sobre isso. Você já ouviu falar do filme Matrix? Muitos devem ter visto, outros ouvido. E em Matrix há um cara chamado Neo, que é o principal. Ele é o escolhido a propósito. É como se ele fosse o Messias, o que vai salvar. Então eles acreditam no filme que ele é o Messias que vai liderar os seres humanos para fora da escravidão ou da opressão das máquinas.
que é um tema típico, né, de ficção científica e é muito interessante. Em certo momento, há um vilão. E esse vilão está prestes a matar o Neo, ou Neo, não é? E ele diz a todo mundo: ele é o escolhido. Se ele é o Messias, não é? O escolhido, se ele é o escolhido que vai salvar a todos, se ele é o escolhido, eu não deveria estar conseguindo matá-lo, mas eu estou prestes a matá-lo. Então como ele pode ser o escolhido? Mas é óbvio que justamente naquele minuto que ele vai matar o Neo, ele é destruído. Acontece uma coisa incrível, uma reviravolta, e o escolhido vence. Por quê? Porque os cineastas concordam que se o Neo morrer, ele não pode ser o escolhido. Todos os que estão vendo o filme sabem, vai acontecer alguma coisa. O Neo realmente é o escolhido. Esse cara não vai conseguir matar ele, porque se ele é o escolhido, como é que ele vai morrer? Porque se matar ele, então não haverá mais filme, não haverá mais história. O escolhido não pode morrer pelo vilão, será um fiasco, não vai levar ninguém ao cinema, a história não vai prender ninguém. As pessoas estão lá para ver que naquele momento pior ali, o escolhido vai dar o seu jeito. Em outras palavras, ele não pode morrer, ele não pode ser destruído. E todo mundo concorda, quem está vendo o filme, quem está dentro do filme, o escolhido não pode morrer pelo vilão. E é por isso que o vilão está falando isso. Ele é o escolhido, olha como eu estou matando ele. Se ele fosse escolhido, eu não ia conseguir matá-lo. Nenhum Messias pode ser destruído pelos inimigos. Nisso os judeus concordavam, os romanos concordavam, você vendo Matrix concorda. Todos concordam que o evangelho não faz sentido. Todos concordam que a cruz é uma loucura. Todos concordam que a livre graça de Deus soberana na cruz, terei misericórdia que eu tiver misericórdia, por causa da cruz, não faz sentido. O mundo e a grande parte dos cristãos. Todos, o evangelho, a ideia de que uma figura fraca, uma figura sofredora pode salvar pela graça soberana apenas pessoas que são levadas a concordar que elas são fracas, que elas são pecadoras e que elas realmente merecem o inferno e que não podem fazer nada a respeito disso. Porque o que isso faria com a nossa autoestima se não há nenhum bem em nós? E se até o bem que nos salva não teve nossa participação, e até nossa fé é um dom de Deus, vai para o lixo. A cruz é completamente algo de cabeça para baixo em relação à sabedoria humana. Ninguém fica confuso no filme Matrix quando na hora mais difícil, que até o vilão está falando que vai matar e por isso o outro não é escolhido, que há uma reviravolta e ele é que é destruído e não o Messias. A cruz é completamente algo oposto, não faz sentido para ninguém. Não faz sentido para a nossa cultura humanista secular, não faz sentido para quem se diz religioso, acredita em Deus, mas ao mesmo tempo que o homem é livre, que o homem pode fazer coisas. Não faz sentido. Claro que o criminoso vai zombar junto com todos os outros. Quando pessoas que não conseguem concordar em nada, mas concordam nisso, ela está apenas sendo levada pela corrente. Quando o cristão defende e acredita, mesmo quando não verbaliza, nos pressupostos do humanismo secular, ele está simplesmente indo com toda a multidão. Ele teria que discordar de todos os seres humanos não regenerados. E é muito difícil, a não ser que haja algo muito transformador, que um ser humano se levante contra toda a sabedoria dos judeus e dos romanos, ou seja, do homem religioso e do homem secular, para pensar algo completamente diferente.
Veja como é fácil perder Jesus. Tudo que você precisa seguir para perder Jesus é o fluxo social. Tudo que você tem que seguir é seguir as mentes humanas, as mais brilhantes, as mais poderosas e também os mais ignorantes. O romano poderoso ou a multidão de judeus iletrados, ou os religiosos fariseus. A única coisa que você tem que fazer para perder Jesus é seguir a multidão, a seguir o humanismo, ou a religiosidade que se centra no homem, ou a própria capacidade que nós temos de ver como algo claro que se o Neo é o escolhido, o vilão não vai matá-lo. Outra maneira de colocar isso é que a única maneira de ser cristão é ser um pensador incrivelmente independente. Incrivelmente independente de todos os outros pensamentos no mundo, de todos os pensadores, porque não há cultura, não há partido, não há grupo socioeconômico que ache a cruz algo sensato. Ninguém, culturas tradicionais, conservadoras não acham. É por isso que a igreja é cheia de homens que vão dizer: não, mas peraí, a ira infinita de Deus sobre o homem, e só pelo que Jesus fez foi tirado, e nós mesmo merecemos a ira infinita de Deus. Não importa o que a gente faça, não há diferença entre nós e o pior ser humano. Todos nós só seremos salvos pela graça livre e soberana de Deus, ou estamos perdidos. Nada que a gente faz conta, nada que a gente faz diferença. Eu sou tão diferente daquele corrupto lá, daquela pessoa se prostituindo ali. Eu sou tão diferente das pessoas que fazem isso ou aquilo. Nada, isso não conta nada. Veja, escute, a cruz pressupõe uma santidade em Deus. O pecado tem que ser pago. Ela pressupõe uma santidade de Deus que a cultura liberal e secular, e humanista secular, simplesmente não consegue lidar. Outro dia eu estava vendo um pastor aqui no Brasil falando sobre como o pecado não pode ser pago para sempre no inferno. Ele estava dando um jeito de acabar com o inferno. E dizem, as pessoas acham ele muito inteligente, e os argumentos são sempre muito pífios, não é? Tipo, um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos de Deus, são seus inimigos. Você falar que Deus colocando os demônios no inferno, não posso imaginar um pai botando os filhos. Os demônios não são filhos de Deus, nem os homens. Aqueles que Ele chama, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só a eles. Ou então as pessoas dizem assim: mas como pode você imaginar? É muito melhor pensarmos no aniquilacionismo, por exemplo. Por quê? Porque como que o erro que alguém cometeu durante algumas décadas pode durar para sempre? Esse é um argumento pífio, esse argumento é ridículo. A pena de um crime não tem nada a ver com o tempo que você demorou para cometê-lo. Como pode alguém viver só 50, 60, 70 anos e depois pagar eternamente? Está errado, não pode. Essa pessoa só fala isso porque ela não tem nenhum senso do valor infinito de Deus. Não é assim. As penas não têm nada a ver com o tempo que você demorou cometendo o crime. Quanto tempo leva para você matar alguém? 3 minutos? 1 minuto? Quantas vezes na internet você vê alguém sair de um veículo e dar vários tiros em alguém e matar? Quanto tempo ele demorou? 30 segundos? Então ele tem que ficar preso o quê? 5 minutos? Porque seria ridículo alguém cometer um erro por 30 segundos e ficar em alguns lugares para sempre na cadeia? Ou ser condenado à morte? Ou ficar preso 40 anos porque cometeu um erro de 3 segundos, que foi dar uns tiros? É assim? Nós estabelecemos a pena pelo valor da vítima,
era um ser humano. Não importa se você só levou 1 minuto para matá-lo. A pena não tem nada a ver com o tempo que você gastou. A pena tem a ver com o valor da vida que você tirou. Você tirou a vida em 1 minuto, mas você não vai ficar punido durante 1 hora, porque já é o suficiente, não é? 60 vezes mais não é suficiente? Se a pessoa só levou 1 minuto matando, ela então fica presa 1 hora e ela pagou 60 vezes mais do que ela cometeu de crime? Óbvio que não, é uma vida humana. O tempo, se você levou 30, 40, 50 anos ofendendo a santidade infinita de Deus, a pena é de acordo com quem você cometeu o crime, e não com o tempo que você gastou cometendo. Isso você acha razoável. Ninguém fica assim, acha um absurdo alguém ficar condenado o resto da vida por ter em 1 dia feito esses crimes aqui, saiu matando, entrou no colégio, matou 30 pessoas, mas ele fez aquilo em 1 hora, ele vai ficar preso para sempre? As pessoas acham, é pouco, porque não é o tempo, mas é porque essas pessoas valorizam o ser humano. Mas como o pecado é contra o Deus Santo, elas dizem, que importância tem? O cara só ficou 60 anos fazendo isso. Se alguém fizer algo contra ela 1 minuto, ela fica com raiva às vezes o resto da vida. Então, a cruz pressupõe uma liberdade, uma abertura quase, ao mesmo tempo que o mundo secular, que banaliza o pecado, não consegue entender a cruz, ira infinita. Alguém sendo esmagado pela ira infinita por causa do pecado. O pecado não é grande coisa assim. Então o mundo secular nem acha pecado, então ele não vai conseguir entender. Mas o que acontece com quem tem uma visão mais conservadora, às vezes mais religiosa, até cristã, não é? A graça de Deus é uma ofensa muito grande para essas pessoas, porque o que eu vivi não vale nada. Ou seja, eu não vou ser salvo pelo que eu fiz. A cruz pressupõe uma liberdade num amor livre e soberano de Deus que as sociedades tradicionais não conseguem lidar. Não há sociedade que consiga lidar com a cruz, queridos. Nem a liberal, que acha o pecado uma coisa de menos. O pecado é aquela coisa que Deus só não perdoa. Por que o pecado cometido em algumas décadas é punido para sempre? Ou então a sociedade tradicional, né, conservadora, diz o quê? A minha vida, os valores que eu defendi, os sacrifícios que eu fiz não tem nenhum valor. A cruz ofende todo mundo. Todos concordam que é estúpido. A única maneira de ser cristão é ir contra a corrente, é ser um pensador incrivelmente independente, é estar disposto a parecer um completo idiota para o mundo e para a grande parte da igreja. Se você não fizer isso, você vai estar apenas seguindo o fluxo. Por que a maioria vai perder Jesus? Porque é mais fácil seguir a multidão secular, e a multidão que ainda é secular, mas se diz conservadora, religiosa, etc. Você vê como é fácil errar. Mas isso não é tudo, não é apenas a multidão, não é apenas a multidão que ajuda a cometer o erro, mas o critério. Era fácil ele cometer aquele erro porque todo mundo ali estava pensando igual, e é muito diferente pensar diferente de todo mundo. Por que as pessoas se ajustam quando vão para a universidade? Porque ela quer pensar como todo mundo. Por que a maioria das pessoas? Por causa dessas duas coisas. Porque a multidão toda pensa de um jeito, e o critério que está dentro. Ele diz, eu tenho um teste para você, não é? Para Jesus, e se você passar no teste, eu vou acreditar que você é o Messias. E qual é o teste? Agora lembre-se, Jesus preencheu todos os critérios. Seus milagres, o seu ensinamento, o seu caráter, o seu ensino, as alegações, tudo. Todas essas coisas são coisas que você pode olhar, e a Bíblia dizia que era a marca do Messias. Mas não é isso que esse cara faz, como não é isso que o homem naturalmente faz. O que ele faz no versículo 39, ele diz assim, eu acreditarei em você.
se você tirar você e me tirar daqui. Eu tenho uma necessidade sentida, e a minha maior necessidade que eu percebo agora é que eu estou preso numa cruz e eu vou morrer logo. E essa necessidade sentida é muito urgente, não é uma coisa que eu posso esperar. Eu vou morrer, eu estou no fim, eu sinto, eu estou sangrando, eu estou sufocando até a morte, eu estarei morto muito em breve, antes que esse dia acabe. E eu sei de todas essas alegações de que você é o Messias, do que você ensinou, etc, etc, e tudo mais. Sabe, nada disso importa para mim. Eu tenho uma necessidade. Eu tenho essa necessidade que é urgente, imediata, que se não for atendida antes que o dia acabe, eu vou estar morto. Aqui está como eu sei se você é o Messias de verdade. Se você me tirar dessa necessidade, se você me tirar dessa situação desesperadora e urgente. Sabe de uma coisa? Eu diria, o que poderia ser mais natural? O que é mais natural na primeira coisa do que seguir a multidão? O pensamento secular ou o pensamento humano, conservador, religioso? O que é mais natural? E essa segunda coisa também, o que poderia ser mais natural? Uma das razões pelas quais muitas pessoas aqui e ouvindo, ou que ouvirão, não acreditam, ou dizem acreditar no Evangelho, o Evangelho não muda em nada, ou vive sempre fraco, sempre a vida espiritual muito fraca, é exatamente pela mesma coisa que esse homem aqui. Em algum momento vocês se voltaram para Deus em um momento realmente difícil e desesperador, como esse homem está, e disse: se você está aí, se você é Deus, aqui está como você mostra que você é um Deus, que você é um Deus de amor, que você se importa, me tire dessa situação, cure, salve meu casamento, salve aquela pessoa, me dê esse recurso. Se ele não fez isso, você não olha para as alegações, você não olha o que a palavra de Deus diz. Ele é Deus, Ele é o Deus de amor, Ele é o Messias, não importa mais nada, não, nada disso importa, a verdade objetiva a respeito dele. Abraham Maslow, não é? Um psicólogo famoso, que nasceu em 1908, morreu em 1970, ele ficou conhecido pela proposta da hierarquia de necessidades de Maslow. Tem a pirâmide de Maslow, não é? E ele fala, o que ficou famoso, não é? Na psicologia humana, humanista, que as necessidades mais imediatas, as necessidades mais viscerais, as necessidades mais urgentes, meio que absorvem você. E se você está morrendo de fome, por exemplo, essa é uma necessidade sentida, visceral. Você não vai a um seminário sobre o significado da vida, você não vai estar interessado em ouvir alguém falar sobre sexualidade, e nem vai estar pensando em como ter um sexo maravilhoso. Sabe? Esse é Maslow. Ele diz que a sua maior necessidade sentida naquele momento, ela tem ascendência sobre todas as outras necessidades. Ninguém num campo de concentração sendo torturado está pensando em como ele pode ter relações sexuais daqui a um tempo. Ele não está pensando, isso não é importante. É isso. E a ideia é de que a necessidade mais urgente simplesmente afasta todo o resto. Se eu estou morrendo de sede, então eu não estou pensando em viagens, não estou pensando, eu só quero água, eu não quero mais nada, eu sequer posso ficar pensando numa viagem a Paris. Eu estou num lugar, eu estou sem água, eu estou morrendo de sede, eu só posso pensar em água, porque aquela é a necessidade premente que as pessoas dizem: não, nós precisamos de divertimento, nós precisamos de entretenimento, nós precisamos disso. Então, ele está dizendo: não, se você está morrendo de sede, você vai pensar nada disso, você acha que tudo isso é irrelevante. Água é importante, e é isso que todos nós tendemos a fazer.
não concordo, olhando para o homem como o homem é, com o que Maslow está dizendo de maneira geral, mas de maneira superficial é isso mesmo. E é por isso que é fácil perder Jesus. Em vez de recuar e ser objetivo e refletir e olhar para as alegações de Jesus, dizer o texto e tudo que sabemos, nós sabemos o que estamos sofrendo. Por que Deus não está me ajudando? Não sei, estou frio, não consigo orar, não consigo sentir o amor de Deus. Por que não está sentindo? Por que eu não estou pensando no que Ele fez na cruz? Por que eu não estou pensando em como Ele demonstrou seu amor claramente? Porque agora, como eu estou com um problema enorme, o meu casamento, minha saúde, minha coisa, eu penso, se Ele me amar, Ele vai fazer isso, se Ele não faz isso, então eu fico confuso, porque Ele não está fazendo isso, então não acreditamos no seu amor, não descansamos, não temos paz, então ficamos ansiosos. Mas eu sei, eu li lá que Ele me guarda, que Ele estaria comigo até a consumação dos séculos, mas é que o problema agora, que eu estou com outro problema agora, que é muito mais sério do que isso, negócio de consumação dos séculos. Você vê, essa pessoa não está crendo no que Cristo é pelo que Ele é e pelo que Ele fez, mas pela sua necessidade sentida. E a propósito, a gente pode pontuar um pouco mais aqui. Se você usar esse critério, você está preparado para o fracasso, porque esse critério, você diz, eu sei que você está aí se me tirar da cruz, eu sei que você é o Messias se tu me tirar da cruz, eu vou saber que tu é o Messias se tu me livrar dessa situação. E entenda, não estou sendo mimado aqui, é uma questão de vida ou morte. Se tu não me tirar dessa situação, eu vou estar morto em algumas horas. Todos nós fizemos isso, mas você tende a não perceber. Por isso que eu disse que esse erro aqui é o erro desse homem é o que é mais repetido, tanto no critério quanto no seguir o pensamento geral. Mas isso não funciona. Por quê? Quando você vem a Deus e diz, aqui está como eu saberei que você é Deus, aqui está como eu vou saber que tu me ama, aqui está que a maneira como eu vou sentir que você me ama, de tal maneira que eu tenha paz, de tal maneira que eu vença a ansiedade, aqui está a maneira, você vai concordar comigo, eu tenho essa visão do que precisa acontecer na minha vida, do que tem que acontecer agora, de como minha vida tem que ser, eu tenho essa visão, e aqui está como eu sei que tu és Deus. Se você realizar isso, você não quer Deus. É por isso que isso não funciona, porque isso não é um teste para Deus. Não é assim que você sabe se Deus é Deus ou não é Deus. Por quê? Você quer um grande, divino, sobrenatural assistente pessoal, você não quer Deus, você sequer está buscando Deus. Quero dizer, é isso que você faz com assistentes pessoais, não é? Você diz para o teu assistente pessoal, olha, bem, resolvi fazer uma festa no sábado, dá uma festa, vai ter 50 pessoas na festa, esse é meu plano, a festa vai ser assim, assim, eu quero que tenha isso e aquilo, agora então providencie isso. Seu assistente pessoal vai dizer o quê? Ok, vamos fazer. Seu assistente pessoal diz, tudo bem. Então você, quando fala assim, se tu é Deus, tu é o Messias, me tira da cruz, você está dizendo, olha, você é meu assistente pessoal. Em outras palavras, perceba que você nunca vai encontrar Deus, ninguém jamais vai encontrar Deus assim. Se você, no meio da tua aflição, está dizendo que teu coração vai arder e sentir a graça do amor de Deus, se Deus fizer algo, você nunca. É óbvio que esse homem não o encontrou, você não encontrará também. Se você diz, aqui estou como saberei que tu estás comigo, Deus, que tu está me protegendo, de tal maneira que eu vou sentir paz, amor, se tu salvar meu casamento, se você me tirar dessa cruz. O que você está realmente dizendo é o seguinte, há um Deus no céu que é grande o suficiente, poderoso o suficiente para lidar com qualquer situação, para salvar meu casamento, para me tirar da cruz, para fazer tudo. Eu acho que Ele é poderoso, porque eu estou falando para Ele fazer, estou achando que Ele pode fazer, mas esse Deus não pode ser mais inteligente do que eu. Ele não pode achar que o melhor para mim é diferente do que eu acho ser o melhor para mim.
Veja, se há um Deus grande o suficiente para fazer tudo isso, para livrar da morte, para salvar casamentos, para curar, para fazer uma mudança radical no que está acontecendo, se há um Deus poderoso para isso, um Deus grande o suficiente, então você devia achar que Ele é grande o suficiente para saber mais do que você. Ter um plano que está além da tua sabedoria. O que você realmente quer é alguém que seja onipotente, mas seja menos inteligente que você. De tal maneira que ele tem que usar a sua onipotência para seguir a tua mente. Porque se ele não fizer isso, então ele não é Deus. Ou você vai dizer que ele é, mas não sente nada. Não é mudado em nada por essa declaração. Porque no fundo você acha que ele está cometendo um erro. Ele é poderoso, mas você é inteligente. Não existe tal pessoa, não existe tal Deus poderoso para fazer tudo que você desejaria que Ele fizesse e que ao mesmo tempo é menos inteligente que você. Que realmente só é Deus se seguir seus planos. Essa pessoa não existe. Realmente existe um Deus todo-poderoso, mas um Deus que seus pensamentos são infinitamente mais altos que os teus. Portanto, você não pode conhecer esse Deus se Ele se submeter ao que você pensa, ao que você imagina ser o melhor, porque essa pessoa que você está falando não existe. Você pode imaginar como seria um Deus assim? Um corpo grande, um corpo cheio de poder, a coisa mais poderosa, e uma cabecinha minúscula, que não tem nada lá, a não ser vento, que tem que ser guiado por você. Um ser enorme e poderoso para fazer qualquer coisa, mas a cabeça dele, o cérebro dele é como uma ervilha. Você quer um Deus onipotente, você quer um Deus que faça o que você pede, mas você não quer um Deus mais inteligente que você. Porque se Ele diz, não vou tirar você dessa cruz, não acho que é o melhor, bem, então Ele não pode ser Deus, porque se Ele me amasse, Ele ia me tirar da cruz, ia salvar meu casamento, ia me tirar dessa situação, ou daquela outra. Não pode haver um Deus. Você vê como é fácil perder Jesus, como as duas coisas que norteiam esse homem: pensar como todo ser humano natural, e ter como critério para o amor de Deus, não o que Ele é e o que Ele fez, mas o que você quer que Ele faça agora, segundo os seus planos na sua vida. Ou então você não tem alegria, você pode até não ficar completamente desassociado como esse primeiro homem, mas você então não tem mais vontade de orar, não tem vontade de mais nada. Esse Deus é uma decepção, Ele não acende o meu amor, meu interesse, não é? Então, essa pessoa, por exemplo, esse pastor, por exemplo, que sempre está desvirtuando completamente o que a Bíblia diz, é sempre dessa forma: eu jamais colocaria alguém eternamente. Então, segundo a mente dessa pessoa, a mente de Deus tem uma ervilhazinha tão pequena que esse Deus é poderoso se quisesse para botar alguém eternamente em condenação, mas Ele tem uma mente tão de ervilha que essa pessoa diz assim: eu jamais faria isso, e se eu jamais faria, é óbvio que Ele jamais faria, porque minha mente é muito maior que a dele. Certamente essa pessoa dizia, como eu disse, Deus não coloca filhos em condenação eterna, mas certamente essa pessoa também diria que jamais colocaria um seu filho numa cruz por pessoas que merecem a condenação. Quando você acha que Deus será Deus se fizer o que você acha que Ele devia fazer, é isso que você está dizendo. Esse Deus não existe, você não pode encontrá-lo. Você apenas está seguindo o fluxo, como tanto no mundo cristão quanto lá no mundo completamente secular, o fluxo social, o fluxo psicológico, simplesmente te arrastam para longe de Deus.
a maneira com que eu sigo o fluxo psicológico, as ideias sobre a alma humana de todo mundo, mas é a coisa mais comum. Quase todo crente fala sobre a alma humana com os mesmos termos e ideias que o homem secular. Ele só está seguindo a multidão. E aí ele olha para o seu ser psicológico pelo que ele sente, e o que o ladrão sentia é que a melhor coisa para ele era descer da cruz. Então, se Deus fosse Deus, e se Deus realmente fosse tudo que devia ser, então você salva você e me faz descer da cruz também. Então o primeiro ladrão nos diz como é fácil perder Deus, perder Jesus, perder o Evangelho. É a coisa mais fácil do mundo, e o mundo inteiro, a não ser que Deus intervenha soberanamente, perderá. Agora, a segunda coisa é a admissão mais difícil para o ser humano. O segundo homem moribundo que está morrendo, ele começa a nos dizer como encontrar, qual é o caminho pelo qual o Espírito Santo nos leva até o Filho. Eu coloco assim: se escutarmos esse segundo homem moribundo, ele nos mostrará que o caminho para encontrar é fazer a admissão mais difícil da história humana, a admissão mais difícil a ser feita verdadeiramente e sinceramente sobre nós. O que ele faz? Só posso falar duas coisas, não é? A gente sempre tem que escolher o que pode e o que não pode falar no tempo que temos. Primeiro, olha o versículo 40. Mas o outro criminoso, o segundo homem morrendo, o repreendeu. Você não teme a Deus, disse ele, já que está sob a mesma sentença? Estamos sendo punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossas ações merecem. Este homem está fazendo algo que é a coisa mais difícil possível para o ser humano. E a gente pode colocar isso de duas maneiras. Primeiro, ele está reconhecendo a diferença entre Deus como um meio e como um fim. É óbvio que o mundo não reconhece isso, e grande parte da igreja também não. Se você vai ter um despertar espiritual verdadeiro, se você vai encontrar Cristo, você precisa ver isso. Veja esses dois caras, ambos estão em apuros, ambos estão numa situação totalmente desesperadora. Então eles estão sentindo, segundo Maslow, isso seria a coisa mais importante para os dois, porque ambos estão sentindo essa necessidade desesperadora. Estamos sufocando, estamos perdendo sangue, estamos morrendo. Que necessidade poderia ser mais desesperadora para um ser humano sentir, perceber em si mesmo, não é? Ambos nessa situação se voltam para Deus, em apuros, mas um deles é transformado pelo Espírito e o outro não é. Todos os anos milhões de pessoas têm 1000 problemas na vida e se voltam para Deus. Pode ser muito breve, pode ser num momento incomum, na rua, pode ser muito rápido, mas eles se voltam para Deus apenas brevemente. Mesmo pessoas não religiosas, mesmo pessoas que dizem que não acreditam em Deus, quando vem um grande drama, elas se voltam para Deus, mas a maioria das pessoas nunca é transformada e jamais é transformada. Então muitas pessoas, mesmo na igreja visível, nunca foram transformadas. E aqui está o porquê. Você começa a crescer, você começa a tocar Jesus, você começa a despertar espiritualmente por causa dessas situações, não é? E eu diria que basicamente todo mundo naturalmente vai a Deus como um meio e não como um fim, não é? Alguém certa vez estava não gostando porque eu disse quase todas as conversões na hora de morrer não são verdadeiras. As pessoas, a conversão só é verdadeira se a pessoa vê Deus como um fim em si mesmo. Mas quando ele é um meio de eu escapar de algo, mesmo que seja só escapar do inferno, então Deus não foi visto. Então é óbvio que esses dois estão morrendo. Esse que creu, você realmente vê que a questão do que creu é que foi feita uma obra sobrenatural nele, para diferenciar do que o homem natural é, e não porque aquele era o último
Estou morrendo mesmo. Então veja, o jeito que todos nós começamos é o jeito que o primeiro criminoso faz. Ele diz: estarei com você se você me tirar do problema. Me tire da cruz e eu vou estar contigo como Messias. Me salve. Salva do quê? Da necessidade sentida, da maior necessidade. Versículo 39: estarei com você, vou te seguir, vou acreditar em quem você é. Estarei com você se você me tirar desse problema que parece impossível. O segundo criminoso diz: vou ficar com um problema se eu puder ter você. Note que eles estão pedindo, note que ele não está pedindo para sair da cruz, não está pedindo: olha, me tire daqui, aí eu vou... Não, ele não está falando sobre a sua maior necessidade imediata, que era a dor, a morte iminente de estar preso numa cruz. Não é sobre isso que ele está pedindo. Isso não significa que ele não queria descer da cruz. Ele queria, ele ficaria muito feliz de aceitar se isso fosse oferecido para ele. Ou seja, nenhum ser humano abraça o sofrimento pelo sofrimento em si. Isso é doentio, é masoquismo. Ele não está pedindo nada sobre descer da cruz. É óbvio que se alguém oferecesse, se você quer descer da cruz, ele ia querer, mas a questão não é essa. O primeiro criminoso diz: estarei contigo se tu me tirar do problema, vou crer em ti. O segundo criminoso diz: ficarei no problema se puder estar contigo. A questão que aconteceu, quando você vai a Deus pela primeira vez, você, pelo impulso natural, sempre começa como o primeiro criminoso. Na verdade, outro texto vai dizer que os dois estavam falando as mesmas coisas, os mesmos insultos. Mas se você começar a ser despertado pelo Espírito e começa a perceber sua real situação, como seu coração realmente funciona, você começará a perceber que o que você realmente fez é algo muito perverso, que a sua alma é mais importante que seu casamento, que sua doença, que sua morte. A pirâmide de Maslow nunca chega na alma, nunca chega nas coisas que realmente mais importam. Aquilo que é visto como a maior necessidade é aquilo que o ladrão, que o primeiro criminoso achava. É natural. Quando você diz: estarei contigo se você me der isso, meu coração estará queimando por ti se você fizer isso, estarei contigo se você resolver meu problema. O que você fez ali, você tem um negociável, mas é óbvio que o negociável é o negociável errado. Qual é o negociável? É Deus. Qual é o negociável? É meu casamento. Se tu me livra do meu casamento, eu vou fazer isso para ti. Se tu não livrar, então eu vou ficar aqui arrasado e vou tentar salvar meu casamento e não quero mais nada contigo. Ou então vou ter uma vida fria contigo, ou não vou ter alegria em ti, porque o meu inegociável é o casamento. Qual é o não negociável? Bem, eu não sei o que é na vida de cada pessoa, mas esse é o seu verdadeiro Deus, porque o não negociável é a coisa que você tem que ter, que a tua alma sente que sem aquilo você não vai ser o que devia ser. Esse é o inegociável, e isso é o seu Deus, é o seu verdadeiro Deus. Eu não posso ficar: oh Deus, se tu fizer isso aqui, então eu vou responder assim, porque eu não posso. Para mim tu é Deus de amor, de graça, de misericórdia, que merece ser amado. Se tu fizer isso, porque isso aqui para mim é inegociável. Tu ser de amor, de graça, isso para mim é negociável. O que começa a acontecer nesse segundo criminoso, e o que tem que acontecer com qualquer pessoa para a ficha cair, é que ele começa a perceber que, em vez da mudança da circunstância, o que ele realmente precisa é de uma mudança naquilo que sua vida se centra, naquilo que é o centro da sua vida.
Essa é a mudança que ele precisa. Em vez de pedir a Deus a vida que ele quer, ele precisa fazer de Deus a sua vida. Ele sente isso. Essa é o início da mudança que o Espírito Santo faz no coração humano. Ele sente que Deus não é um meio para ele ter a vida que ele quer, mas Deus é a sua própria vida. De tal maneira que descer da cruz ou não, não é um teste sobre Deus. Salvar ou não meu casamento, não é um teste sobre o amor de Deus por mim. Não é um teste de quanto eu o amarei e o servirei, do meu prazer na oração. Em vez de pedir a Deus a vida que ele quer, ele precisa fazer de Deus a sua vida. Ou, para não colocar de forma muito fina assim, né, o que alguns de vocês precisam orar não é: ó Senhor, traga meu esposo de volta, traga a minha esposa de volta, ou minha namorada de volta, mas dizer: o Senhor, eu preciso que tu seja uma fonte tão grande de amor na minha vida, que eu pare de ser tão desesperado para encontrar um sentido para ela em outra coisa, que eu pare de ser carente e estranho em todos os meus relacionamentos, como se minha vida dependesse de todos eles. Ó Senhor, eu gostaria de ter meu marido de volta, a minha esposa de volta, o meu filho de volta, mas eu preciso que aconteça algo no centro do meu ser antes que eu tenha isso, porque certamente isso não era algo realmente bom para mim enquanto ocupava esse lugar. Eu quero estar contigo no teu reino, lembra-te de mim. Eu quero estar contigo no teu reino. Se eu não descer da cruz, isso não é a coisa, não é a minha maior necessidade sentida. Segundo Maslow seria: eu estou morrendo, o que pode ser mais importante? Estar contigo. Venha a nós o teu reino. Você vê, quando há esse desejo que esse segundo criminoso descreve, lembra-te de mim no teu reino. Na oração depois disso, qual é a primeira frase seguinte? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem vê Deus como Deus e seu reino, não acha que Deus tem uma cabeça de ervilha e é forte, mas tem que seguir a minha mente. Assim que você vê Deus, no lugar de Deus, imediatamente vem: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tu não és só onipotente, eu sou fraco. Tu és sabedoria infinita e eu sou estúpido. Esse segundo criminoso nos mostra que você precisa começar a se preocupar mais com a tua alma do que com a tua pele. Aquele homem estava na pior situação que um ser humano pode estar. O quê? Quem ia para a cruz já tinha se despedido da sua esposa, já tinha se despedido dos seus filhos, já tinha se despedido dos seus amigos, já tinha se despedido da comida, já tinha se despedido de todos os prazeres da vida. Quem estava numa cruz já tinha se despedido disso tudo, mas ele não sentiu que essa era a maior necessidade dele lá. Esse segundo criminoso, como eu disse, nos mostra que você precisa começar a se preocupar mais com sua alma do que com sua pele, do que com seu casamento, do que com os seus relacionamentos, do que com a sua vida. A pirâmide de Maslow está totalmente incompleta para aquilo que o ser humano realmente é. É por isso que quando o ser humano consegue até a última parte da pirâmide, ele continua insatisfeito, deprimido, sem... Então o primeiro criminoso está mais preocupado em salvar sua pele do que sua alma. Me faça descer da cruz, isso é a coisa mais importante. O segundo criminoso está mais preocupado em salvar sua alma do que sua pele. Ele sente o que é mais importante: estar com ele em seu reino. Como eu disse, a próxima coisa que tem, quando você vê o reino de Deus, você quer o reino de Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele começa a ver que estava usando Deus como um meio para um fim. Ele começa a perceber o que está acontecendo aqui. Então primeiro ele diz: não me importo com o problema, se eu puder ter você. Se eu puder te ter, eu posso continuar na cruz.
Se pudesse descer da cruz, como eu disse, fosse oferecido a ele, ele desceria. Mas mais profundamente, aqui é onde a coisa pega. Ele faz algo, ele diz algo aqui que é impossível de admitir, a menos que Deus, pelo Espírito, tenha feito uma obra sobrenatural, um chamado eficaz e uma regeneração no seu coração. Ninguém pode fazer isso por conta própria. Ele diz: estamos sendo punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossas ações merecem. Eu sei como é fácil vocês dizer assim: todos merecem ir para o inferno, até alguém que você ama ir para o inferno. Aí você acha que aquilo está errado. Ou seja, você falava que você mesmo merece ir para o inferno. Não, nós merecemos, miserável homem que sou, todos merecemos ir para o inferno. Alguém que eu amo foi para o inferno. Não podia. Como não podia? Você não passou dizendo que até você merece, que todos merecem. Se Deus não salvasse ninguém, ele estaria certo. Até eu achar que alguém que eu amo, Deus não salvou. Aí eu acho que está errado. Aí eu acho que não era uma questão de graça, era uma questão que Deus devia fazer isso. Que Deus devia àquela pessoa ou a mim algo. E chega ao ponto, como alguns pastores, que querem fazer isso com o mundo inteiro. Porque Deus, se Deus for amor, eu não faria isso de condenar ninguém, então Deus também não pode. Agora, esse homem provavelmente, por tudo que sabemos, ele não era um ladrão profissional, uma pessoa que saía e roubava as pessoas e tal, né? A palavra para descrever os dois homens, eles eram sedicionistas, insurgentes. Ou seja, se você luta contra o Império Romano, você é meio que, a gente poderia ver assim, né? Meio como um lutador pela liberdade, guerrilheiro. Eram pessoas que estavam se rebelando contra Roma. E não há como esse homem pudesse estar dizendo aqui: Roma está certo. E mesmo quando você realmente rouba, as pessoas que roubam, elas vão tentar criar uma racionalização de que simplesmente é a injustiça que levou elas àquilo. Ninguém me ajudou, a sociedade não me ajudou, ninguém cuidou de mim, então eu tive que tomar. No fundo, apesar desse ato parecer mal, ele é movido pela injustiça. Ele, na verdade, é uma busca por justiça. Ele não está dizendo merecemos morrer, porque Roma está sempre certa em quem ela mata. Roma deixava crucificação para quem ela achava ser os seus maiores inimigos, como Jesus, que é rei dos judeus. Eles não acreditavam nisso de forma alguma. Eles acreditavam que estavam, ao lutar contra Roma, por exemplo, você está certo. Então o que ele está falando? Ele passou disso, ele passou por Roma, ele passou pela cruz. Ele diz: não vamos falar agora da cruz, não vamos falar de sair dessa situação. Merecemos, por causa dos nossos pecados, sermos abandonados por Deus, e merecemos mesmo. Merecemos morrer, todos merecemos. Todos pecamos e cometemos crimes infinitos contra Deus. Agora, muitas pessoas seculares dizem: é isso que eu odeio em religioso, ou então em cristão fundamentalista. É isso que eu odeio. É isso que eu odeio, porque é muito negativo. Por que as pessoas não gostam das doutrinas da graça, mesmo na igreja? Porque é negativa. Diz que o homem é mau, que o homem não há nada nele redentivo, que ele não pode ajudar, que nele mesmo ele está morto em delitos e pecados. E que o que diferencia ele do perdido não é ele mesmo, nem uma qualidade nele, mas é só Deus. E as pessoas dizem: é muito negativo isso destrói a autoestima. Na verdade, né, naturalmente todo mundo pensa lá no fundo como Rousseau: o homem é bom, há uma criança em cada homem, escondida em cada ser humano. A sociedade é que faz isso, leva as pessoas a esses extremos. Essa coisa de que somos totalmente indignos, não merecemos nada. Esse coração das doutrinas da graça é errado. Ninguém pode dizer isso e ter uma autoestima boa. Isso faz mal psicologicamente. As pessoas assim não estão só lá no mundo secular, estão nas igrejas.
Não mereço nada. Como eu não mereço nada? Pessoas religiosas são aquelas que dizem: eu trabalhei muito, eu fui muito bom, eu sacrifiquei tanto, eu não tive tantas relações sexuais para agradar a Deus, agora Ele não vai me dar um casamento? Não? O que adiantou meu esforço? Quantas relações sexuais eu perdi na vida para obedecê-lo, agora Ele não vai me dar? Sacrifiquei minha modernidade, fui tratado como idiota às vezes, não sou nem de longe tão moderno quanto os meus amigos na universidade, porque eu estou tentando ser bom. Sacrifiquei minhas emoções, sacrifiquei meus desejos sexuais, sacrifiquei minha diversão, sacrifiquei todo tipo de coisas, tive uma vida de oração, usei meu livre-arbítrio, os outros não. Veja, pessoas religiosas assim são aquelas que dizem: olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu trabalhei, olha o quanto eu perdi. Quando você chega a essa situação, uma pessoa assim diz: eu não mereço nada por isso, nada, eu mereço a mesma condenação de quem não fez nada disso. É tudo uma questão de graça realmente. De jeito nenhum, uma pessoa religiosa diz: Deus me deve saúde, Deus me deve o casamento, Deus me deve minha esposa de volta, Deus me deve os meus filhos. Como Deus deixa um servo dele nessa situação? Aqui está, como você pode perceber, porque quando as coisas não vão bem, especialmente na sua vida, em comparação com outras pessoas, especialmente quando as pessoas que estão indo bem não são nada morais, você fica bravo. É sobre isso que é o Salmo de Asaf: porque prospera os ímpios. Eles parecem que não têm doença, eles estão sempre estão sempre rindo, vejo eles se divertindo. Minha vida está cheia de problemas. Será que eu lavei em vão minhas mãos na pureza? Quer dizer o seguinte: não vou ganhar nada por isso, foi em vão. Ou seja, a visão dele está muito torta a respeito de Deus. Ou então você não consegue ter alegria, você fica irritado. Isso mostra que você não é diferente do primeiro homem na cruz. O que o primeiro homem na cruz faz? Isso. O segundo apenas diz: lembra-te de mim. Isso é misericórdia. O primeiro diz: salva-me, se você é Cristo, se você é o Messias, salva-me, essa é a prova. O outro não diz: você não tem que provar nada, lembra-te de mim, tenha misericórdia. Pessoas religiosas e seculares, ou seja, todo mundo, porque o homem regenerado, ou ele está num lugar ou no outro, não conseguem lidar com isso. Você nunca pode vir a Jesus a menos que esteja disposto a admitir: mesmo minhas boas ações foram feitas para me salvar. Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Entenda as implicações todas disso. Mesmo tudo de bom que você fez na vida era para se salvar. Mesmo minhas boas ações foram maneiras de usar Deus para um fim. Eu queria que a minha vida valesse a pena, então eu tentei fazer todas as regras certas para o casamento, para salvar minha vida, para ser feliz. Coisas que são mais importantes que Deus, como saúde, felicidade, família feliz, sucesso. Todas as coisas que eu fiz corretamente, eu queria me salvar. Eu queria dizer: eu mereço uma família feliz, eu mereço uma vida legal. Tudo que eu fiz de bom, na verdade, eu só estava querendo me salvar. A religião é usar Deus como meio para um fim. E é isso que é o primeiro criminoso. Não até que você chegue ao ponto que diz: quando eu vivi uma vida irreligiosa, completamente depravada, eu estava tentando ser meu salvador. Eu estava tentando salvar minha vida. Estava tentando ser feliz, salvar minha vida da miséria, da infelicidade. E quando eu vivi uma vida religiosa,
estava orando, estava abrindo mão de desejos, estava fazendo. Eu também estava tentando ser meu próprio salvador. E é por isso que quando alguém me diz que isso não coopera em nada com a minha salvação, eu não gosto. Eu estava querendo salvar a minha vida. Jesus, todo aquele que tenta salvar a sua vida, não importa se é com a religiosidade, fazendo supostamente o bem ao outro ou o mal, perde sua vida. Portanto, a pessoa que chegou ao ponto certo disse: eu mereço ser abandonado por Deus, porque tudo que eu fiz de bom, eu estava querendo salvar a minha vida, e tudo que eu fiz supostamente de mal, eu também estava querendo salvar a minha vida. Era a mesma coisa. Isso não é algo que qualquer pessoa seja capaz de chegar, a não ser por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Sabe, um fariseu olhar lá Paulo para a prostituta e dizer: não há diferença. E ser coerente com essa fala, né? Quando ele está sendo preso, espancado, ele não está confuso com o amor de Deus. E para encerrar, o maior presente do mundo. O terceiro homem moribundo é Jesus. O primeiro homem moribundo nos diz como é fácil perder Jesus. É o erro mais fácil do mundo. Você não tem que ser especial, inteligente. Você pode estar em qualquer lugar da sociedade, em qualquer posição socioeconômica. A coisa mais fácil é perder Jesus pelos motivos que vimos. O segundo homem moribundo nos fala sobre a coisa mais difícil de admitir, verdadeiramente. E o terceiro homem nos ensina sobre o maior presente que existe. Não temos muito tempo para falar sobre esse. Qual é o presente? O que eu gostaria de dizer, eu não tenho como dizer nem que eu tivesse o sermão inteiro só para isso, mas eu quero deixar assim para o pensamento, semear isso, né, nos corações, e deixar todo mundo aprofundar isso sozinho. O versículo 43 é um versículo muito famoso. Todos acham que sabem simplesmente o que Jesus está oferecendo, né? Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ou amém, amém, que é na verdade a palavra que está sendo usada, né? Ele diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que ele está oferecendo? Muitas pessoas leem assim: em verdade eu te digo, porque você me recebeu, você estará no paraíso quando você morrer. Claro que isso também é verdade, não é? Quero dizer, pelo menos ele está dizendo isso, mas essa não é a palavra principal na frase, e a gente pede ela. Essa não é a palavra mais próxima, não é a frase preposicional aqui, não é? No paraíso. Parece que a coisa mais importante é o paraíso. Está no paraíso, está vendo? Tudo vai acabar bem porque tu vai acabar no paraíso. É isso. É onde as pessoas colocam a proposição da frase como aquilo que é central. Não, ele diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo. Agora, isso é apenas, alguém vai dizer, um sentimentalismo. Oh não, é doce, eu estarei ao seu lado, apesar de você estar aí preso na cruz. Não, porque a palavra comigo significa muito. Deixe-me dar 2 ou 3 declarações de Lucas, que certamente ampliam. Certamente uma delas, eu diria, todas ele conhecia bem. Você tem que entender que Lucas era o escriba de Paulo. Então, ele conhecia plenamente Romanos, Efésios, né? E na oração sacerdotal de Jesus, o evangelista João registra Jesus orando na noite antes desses acontecimentos aqui. Ele acabou de orar isso. Esse é o capítulo 17. Pai, quero que estejam comigo onde estou, sempre. O que significa? Pai, quero que eles estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que tinhas comigo antes da criação do mundo. Depois no verso 23, quero que tu os ames como me amas. Como? Vou para a cruz para que eles possam estar comigo para sempre, e tu possas considerá-los e amá-los exatamente como me amas.
e me consideras. O que? A gente pode perguntar. Em Efésios 2,5, Paulo diz algo que, quando você lê pela primeira vez, às vezes, inicialmente a gente começa a olhar para o oposto do que é de verdade, porque é simplesmente muito impressionante. E diz assim, diz que Ele, o Pai, nos deu vida com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele no reino celestial em Cristo Jesus. Você vê que ele fala tudo no tempo passado. Nos fez sentar com Ele, nos fez sentar nos reinos celestiais, nos fez sentar no paraíso, nos fez sentar no céu. Bem, espere, você pode pensar, com licença, Paulo precisava de um editor, porque ele cometeu um pequeno erro. Você disse, Paulo, que ele nos deu vida com Cristo. Isso é verdade. Que nós ressuscitamos quando ele ressuscitou. Tudo bem, a ressurreição espiritual. Mas também diz que ele nos fez sentar nos lugares celestiais. Agora isso devia estar no futuro e não no passado, como está. Que quando nós morrermos, vamos nos sentar com Ele nos lugares. Não, o que Paulo traz é o seguinte, que Jesus, quando você é chamado, Jesus diz, hoje você está comigo no paraíso. Você está sentado comigo. A questão, você vê, não é o paraíso, não é o céu, você está comigo. Onde eu estou, você está. O que eu recebo de amor do Pai, você recebe. O que eu recebo de aceitação do Pai, você recebe. Agora, você está comigo no paraíso. Você está sentado comigo nos lugares celestiais. Já está. Sim, talvez quando morrermos, claro, alguém poderia pensar no futuro. Ele nos fará sentar, não é isso que Paulo diz, estamos sentados com Ele, estamos no céu, estamos à direita de Deus, sentamos com Ele. O que significa? Significa que estamos virtualmente sentados, significa que estamos posicionados, sentados, e é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo a esse cara, se você morrer hoje ou não, você estará comigo. A questão final não é o paraíso. Eu estou prestes a ser exaltado. Ele está na cruz ainda. Estou prestes a ser glorificado. Estou prestes a realizar a salvação e dizer está consumado. Estou prestes a estar sentado na glória do meu Pai. Minha oração ontem foi que você estivesse comigo. Minha garantia agora é que você estará comigo quando eu sentar. Agora, o que isso poderia significar? Quero que vocês saibam que, se você é cristão, uma das razões pelas quais está tendo problemas que está tendo hoje é que você não conhece a plenitude do que isso significa. Você acha que Jesus está apenas dizendo, se você acreditar em mim, quando morrer, você irá para o céu. Claro que isso é verdade, mas é algo muito maior, é algo que é verdade, esteja você morto ou não. Quando Jesus sentasse no seu trono, Pedro estaria com ele, mesmo que ele vivesse umas décadas. Paulo estaria com ele, João estaria com ele, você estaria com ele. Charles Hodge foi um grande teólogo que lecionou no seminário teológico de Princeton, na Universidade de Princeton, nas décadas de 1820 até 1840. Ele nasceu em 1797, morreu em 1878. E há um pequeno livro que é difícil, não é um livro assim fácil de se ter, porque na verdade são os esboços das palestras que ele deu na capela de Princeton. Não é o sermão como os de Spurgeon, é só o esboço.
e não o sermão completo, como aconteceu com o Spurgeon. O Spurgeon tem um sermão completo porque taquígrafo ficava escrevendo o sermão. Ou seja, o que a gente tem acesso não é ao esboço de Spurgeon, mas ao sermão inteiro. Aqui nesse caso é só o esboço, e não ensaios completos, não o sermão. São apenas esboços. Mas ele tinha um que é incrível. Quando eu vi, a gente tem acesso pela primeira vez. É sobre João, 1 João 2,1, sobre o advogado, não é? Meus filhinhos, o João está escrevendo para seus amigos, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Eu já preguei sobre esse texto, né? De maneira mais detalhada. Agora, isso é um advogado de defesa, e é bem interessante. Ele diz: se pecarmos, temos um advogado, temos alguém que está diante do Pai. Estamos nele, não é? Charles Hodge diz: vamos meditar nisso um pouco, só no esboço dele, né? Você sabe o que significa quando você é regenerado, Jesus está diante do Pai por você. O que isso significa? Ele diz: bem, imagine ir ao tribunal. Algum de vocês, a maioria de nós precisa imaginar, porque a gente vê em filme e tal, mas a gente mesmo nunca foi no tribunal para ser julgado, né? Mas imagine, e Rod diz assim: deixe-me perguntar, como você parece para o tribunal? Como você parece para o juiz? Como você parece para o júri? Você se parece com o seu advogado. Você é o seu advogado. Se seu advogado de defesa, se seu advogado é inteligente, o júri vai achar você inteligente, o juiz, você vai parecer, se ele é eloquente, você parece eloquente. Se seu advogado de defesa vence, você vence. Se ele perde, você perde. Você está perdido em seu advogado. Se seu advogado de defesa perder, você está derrotado. Rod, então, em certo momento diz: você está perdido em Jesus. Se Deus o ama infinitamente, então Ele te ama. Se Deus aceita a obediência perfeita dele, então Ele te aceita como se tivesse obedecido perfeitamente. Você está perdido nele. Você está sentado. Você está com Ele hoje no paraíso. Você pode nem aparecer num tribunal, você parece exatamente como o seu advogado. Ele diz aqui: no momento em que você é regenerado, você não apenas tem seus pecados lavados de forma geral, agora e depois está por sua conta. Agora você tem que se manter, hein? Senão você vai perder a salvação aí que você ganhou. Você está com Ele, está nele. Escute, ele diz: eu sei que ninguém nessa sala explorou as implicações psicológicas e práticas disso. Quando Deus olha para você, Ele vê sua cabeça exaltada e ressuscitada. Ele vê o Salvador exaltado, ascendido, ressuscitado à sua direita, e Ele trata você como você tivesse realizado tudo o que Jesus realizou. De que maneira você perdoa aos olhos de Deus? Nós vimos que no início desse texto ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para Deus, você sempre perdoou dessa forma. Porque Jesus, quando está falando com esse ladrão, diz: você estará comigo. Se o ladrão tivesse dito: como isso pode ser? Não é simplesmente a resposta: porque você vai morrer e vai para o céu. Ele diz: porque eu estou com você agora, eu estou no seu lugar, eu estou preso nessa cruz por sua causa. Eu estou recebendo o que você merece, e você estará comigo, está comigo de tal maneira que tudo que eu mereço é como se você merecesse. Estou aqui recebendo o que você merece para que eventualmente você possa receber o que eu mereço. Estou completamente com você, você está comigo agora completamente, não no lugar, você está comigo no paraíso e na cruz, na vida e na morte, abandonado pela sua esposa ou num casamento feliz. Você está comigo. Quer você morra ou não morra, quer você morra agora ou viva mais 30 anos. Você entendeu isso? Vamos encerrar aqui, não é?
Martin Lloyd Jones, ele disse várias vezes em alguns sermões, ele costumava perguntar às pessoas assim: você é cristão? E se a pessoa dissesse: eu estou tentando, então ele disse: essa pessoa não entendeu o evangelho. Não importa se ela está na igreja há 30 anos. Quando uma pessoa diz: estou tentando, sei que eu deveria ser uma pessoa melhor, espero estar sendo melhor, espero estar tendo uma vida de oração melhor, você merece. Lloyd Jones diz: a insegurança que você vive, a ansiedade que você vive, você merece esses altos e baixos da sua vida. Essa semana você teve uma semana boa, de oração, de meditação, foi uma semana boa. Então você acha que Deus está feliz com você. Mas na outra semana você teve uma semana ruim. Então você acha que Deus não está. Então a aceitação foi para o brejo. Essa semana você se sente muito bem no seu relacionamento com Deus. Na semana passada você se sentiu muito mal. E Lloyd Jones diz: a culpa é sua. Quando ele diz: você é cristão, e a pessoa diz: estou tentando, você não tem ideia do que significa ser cristão. Ser cristão é ter uma posição, é ter um status, é ter uma condição, é estar perdido em seu advogado, é estar com ele. Você estará comigo para sempre. O meu Pai não pode mais te ver sem ver a mim. Você está perdido no seu advogado, que sou eu. Eu perdoei perfeitamente. Eu perdoei os inimigos. Eles estão me matando. A minha oração é: perdoe-os. É como se sempre você tivesse perdoado os seus inimigos assim. É isso que nos transforma. Você vê, o Evangelho não nos transforma para algo. Ele primeiro nos coloca nessa posição incrível. É ser glorioso aos olhos de Deus, tanto quanto Cristo é. Os únicos olhos que importam. Ser amado mesmo se estiver pendurado numa cruz. Você está pendurado numa cruz, então Deus te ama como me ama, porque você está em mim. O amor dele não tem nada a ver com nos tirar da cruz. Eu estou preso na cruz, e agora, porque você está em mim, ele se deleita em você como se deleita em mim, preso na cruz. Ele não precisa te tirar da cruz para mostrar que ele te ama e se deleita em você. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, se alguém pisa no meu pé, nossa primeira reação nunca é boa quando alguém nos fere. Mas se você for um pouquinho mais, você está no supermercado, alguém faz uma coisa e você não gosta, você pode, a primeira coisa que vem sempre é quando alguém te feriu de alguma maneira, é a sua reação ser meio que natural, né? Mas se você pensar um pouquinho, você pode pensar: e se essa pessoa estiver lá em Jardim da Luz amanhã? E se essa pessoa estiver entrando, eu for a pessoa na porta que vou receber ela? Tudo bem, Cristo te ama, Você pode pensar isso, né? Pensando: não, vou ter que me segurar aqui porque eu não sei. Se essa pessoa me vê em algum lugar falando de Cristo. Quando alguém te machuca, você tende, se você não reage na hora, você tende a querer começar a colocar em perspectiva. Vai ver se a pessoa teve um dia ruim, vai ver ela foi mandada embora, vai ver a esposa dele largou ele, vai ver o esposo dela largou ela, vai ver ela descobriu que está com câncer, você está passando um problema. Mas essa nunca é a primeira reação. Quando alguém te fere, a tendência tua é só, a primeira coisa que você pensa é o pior. Depois, se você for sensato, você começa a pensar em outras possibilidades. Bem, eles provavelmente tiveram um dia ruim, quem sabe, foram mandados embora. No início, olhe para Jesus Cristo, o que ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ele diz: Pai, eles estão me matando. Pai, eles estão me perfurando, eles estão zombando de mim, eles estão me abandonando, eles estão cuspindo na minha cara, eles estão me traindo. Sabe de uma coisa? Nenhum deles, nem mesmo os fariseus, entendem completamente o que eles estão fazendo. Aqui está uma pessoa perfeita, queridos. Aqui está alguém que perdoa perfeitamente. Essa é uma pessoa sendo perfeita em seu amor ao perdoar, perfeita em seu amor ao morrer assim. Ele tem a ousadia de dizer: estou aqui recebendo o que você merece agora. Criminoso ao meu lado,
O Pai vai te tratar como se você sempre tivesse perdoado, como eu perdoo. Vai te tratar como se você sempre tivesse obedecido, como eu obedeço. Vai te tratar como se você tivesse amado a Ele sobre todas as coisas, com toda a tua mente, toda a tua vontade, todo o teu coração. Vai te tratar como se você tivesse amado o teu próximo e amado os seus inimigos. Ele vai te tratar como eu mereço, porque agora Ele me trata como você merece. Ele vai te tratar como se você sempre orasse pelos seus inimigos, cheio de amor no coração. Você acredita nisso? Todos nós aqui vamos dizer que acreditamos, mas eu não sei se você acredita. Você não pode suportar críticas, você não suporta o fato de ter ganhado mais peso esse mês, você não pode suportar o fato de alguém te ignorar, você não pode suportar de não estar seguindo o pensamento geral na faculdade, você está cheio de dúvidas sobre si mesmo, e você tem uma ideia geral de que Deus te ama, mas só de uma forma geral, isso não te muda. Você diz que se algum ser humano te amasse de forma especial, isso mudaria a sua vida, mas você diz que Deus te ama, mas isso não muda a sua vida. Você não tem noção, que realmente, se você está em Cristo, você já está com Ele no paraíso, você está com Ele à direita de Deus. Deus te vê dessa forma. Agora, se Deus te vê dessa forma, o que importa como outras pessoas te veriam? É por isso que você está agindo como está agindo. É por isso que igual o Lloyd Jones falou, você merece essa ansiedade, você merece essa vida, porque você não compreende o Evangelho. Se você fosse um bilionário e chegasse em casa, saísse rápido do carro e caísse uma nota de 100 reais, e você, quando chegasse em casa, fosse mexer no seu bolso, descobrisse que está faltando 100 reais que estava no seu bolso, você ia surtar, você ia enlouquecer, você ia ficar desesperado, você ia ficar deprimido. Tem que chamar a polícia, temos que olhar todos os lugares onde eu passei para saber onde está essa nota. Você vai voltar ao cruzamento da rua que você acha que a nota caiu e ficar lá procurando igual um louco os seus 100 reais? Não, você é um bilionário. Eu não queria que os 100 reais caíssem, mas você é cristão, você está se revirando à noite sem sono porque alguém te ignorou, porque o seu peso não é ideal. Você está se sentindo de que você não consegue superar a culpa de algo que costumavam fazer, ou de que alguém fez. Qual é o seu problema? Lembre-se, Jesus Cristo enviou os seus 70 discípulos. Eles voltaram cheios de felicidade. Eles disseram assim: Senhor, que maravilha, até os demônios se sujeitaram a nós. O que Jesus respondeu, queridos? Realmente maravilhoso, não é? Não, ele disse assim: então vocês tiveram um bom dia, né? Parafraseando, foi maravilhoso, não foi? A vida ministerial hoje foi incrível, mas não se alegrem, porque os demônios se sujeitaram, porque talvez amanhã seu ministério pareça um fracasso. Quem sabe vocês vão ser assassinados por causa do ministério. Jesus diz: não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu, porque vocês vão estar em mim. Esse é o motivo. E quando o ministério de vocês for um fracasso, isso não vai ser um problema. E quando você estiver preso numa cela, e quando você, Pedro, estiver sendo crucificado, e quando você, Tiago, estiver sendo decapitado, não será um problema. Mas se a tua alegria é porque o ministério foi incrível hoje, e pessoas se converteram simplesmente, e os demônios se sujeitaram, então e quando não acontecer? Você vê isso, teu ministério pode acabar em assassinato, tudo na vida pode acabar, como aquele homem acabar na cruz, isso já não era mais importante. O que significa viver uma vida cristã, é isso que Jesus estava fazendo na cruz, e é isso que nós vamos celebrar na Santa Ceia. Como é bom aprofundarmos ainda mais o que esses 3 homens moribundos falaram. Tudo, em cada palavra deles há um ensinamento
completo sondador dos nossos corações, da nossa compreensão do Evangelho, de quem Deus é e de como Deus nos vê. Há muito tempo nós estamos com Cristo no paraíso. Há muito tempo estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Vamos agir todo dia como um bilionário que perdeu 100 reais e estão desesperados? Será de acordo com o Evangelho? Isso é viver de acordo com o Evangelho? Vamos ficar de pé. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. No fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo, perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica, que poder